Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA aqui no canal. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai ver uma estrutura de repetição muito importante aqui no VBA, que é a estrutura for next. Você pode conhecer só como for, ou você pode conhecer como estrutura de repetição for, ou for next, que é como ela começa e termina. Nessa aula a gente vai ver como é que a gente usa essa estrutura, com um exemplozinho prático aqui, para a gente conseguir pegar isso daí. Antes de começar, lembra de like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar aqui nos comentários também uma sugestão de tema para uma próxima aula de VBA. Agora chega de blá 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 e bora começar o conteúdo. Show de bola! Lembra aqui também na descrição eu sempre deixo o arquivo que eu estou usando e eu deixo também um mini curso de VBA para você melhorar aí o seu nível, seja ele básico, intermediário ou avançado. Tenho certeza que você vai pegar muita coisa, planilha e mini curso gratuito aqui na descrição. Agora sim, bora para o conteúdo. Qual que é a ideia? Eu tenho várias datas e várias vendas e eu tenho uma linha de corte, digamos assim, para bonificação. Se esse valor de venda for maior do que 5 mil, essa bonificação vai acontecer. Se não for maior do que 5 mil, não vai ter bonificação, então aqui vai ficar vazio. O que eu quero fazer? Usar o VBA para preencher isso daqui para mim. Vamos usar o VBA então. Como é que a gente abre o VBA? Alt F11 ou Alt FN F11. Pronto, estamos aqui no ambiente VBA. Tá cinza aqui, a gente precisa de uma areazinha branca para a gente escrever o nosso código. Vem aqui, olha, inserir e módulo. Pronto, dentro dos módulos que a gente escreve os nossos códigos. Qual que é a ideia aqui? A gente vai criar um código que vai olhar linha por linha, então ó, vai olhar a linha C2, a célula C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8 até a C17. E sempre nessa linha eu vou fazer o quê? Uma comparação. Eu vou ver, esse valor é maior do que 5 mil? É. Se for maior do que 5 mil, eu vou colocar aqui uma bonificação. Perfeito. E se não for maior do que 5 mil? Se for menor do que 5 mil, eu não faço nada e eu vou para a próxima linha. A gente tem duas formas de fazer isso. Na verdade, tem N formas de fazer isso. Mas são formas eficientes e formas que não são eficientes. Você perde muito tempo ali, porque você tem que ficar repetindo a mesma coisa. Vou te mostrar como é que a gente faria de uma forma não eficiente e depois pegar exatamente esse código e dar um up nele, digamos assim, colocando ele dentro de uma estrutura de repetição. Vamos lá então. Estrutura, não, bonificação, vamos chamar bonificação, e aqui a gente dá Enter. Sub e end sub, tudo que tiver aqui no meio é a nossa macro, e sub é o nomezinho de uma subrrotina, que é onde a gente coloca os nossos códigos em VBA. E aqui é o nome dessa nossa macro, bonificação. Você pode colocar o nome que você quiser, só não coloque espaço, caractere especial, aquelas boas práticas que a gente sempre tem em linguagem de programação. Beleza, show de bola. O que a gente vai fazer aqui no nosso código? Eu quero começar nessa célula aqui, ó, na célula C2, e eu quero ver se a célula que está no lado, então a célula que está na mesma linha, linha 2, e está na coluna B. Beleza, eu quero ver se essa célulazinha, ó, mesma linha que a gente está aqui, só que na coluna anterior, se ela é maior ou não do que 5 mil. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente está vendo a linha 2, vamos fazer o seguinte, ó, linha igual a 2. A variável linha recebe o valor 2. Por quê? A gente está analisando essa linha, aí vai ficar mais fácil se a gente tiver uma variável. Show de bola. O que eu quero fazer aqui agora? Ver se a célula que está na linha 2 ou na linha 2 que a gente tem aqui e na coluna 2, ó, 1, 2, 3, na coluna 2 é maior ou não do que 5 mil. Como é que a gente faz isso? Ó, if, que é a estrutura de comparação, seria um C, se fosse em português. Cells, o que é cells? Uma célula dentro do Excel. Row Index, Column Index. Row Index é o índice da linha. E a gente já tem isso aqui nessa variável. Ó. Linha, perfeito. Qual é a coluna? Coluna 2. Coluna 2, perfeito. Ponto, velho. Então o que eu estou dizendo aqui? Se o valor da célula que está na linha, e a gente viu que aqui é a linha 2, e na coluna 2, então essa célula daqui, ó, for maior do que 5 mil, then, então eu vou fazer o quê? O que eu colocar aqui embaixo. Só que, para eu não esquecer, vou fazer o seguinte, ó, end if. Eu vou fechar essa estrutura. Então, se aquela célula for maior do que 5 mil, tudo que eu escrever aqui vai acontecer. Se não for, ele não vai fazer absolutamente nada. Que era exatamente aquilo que a gente queria. Então, ó, é maior do que 5 mil. O que eu quero fazer aqui? Colocar a bonificação. Então, a célula que está na mesma linha, mas na coluna 3, vai receber o quê? A bonificação. A gente vai fazer o seguinte, ó, vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, a célula que está na linha, sim, a gente ainda está na linha 2, e está na coluna 3, ponto velho, vai, ó, receber o quê? Uma bonificação. E aí a gente pode inventar a nossa regra de bonificação. A bonificação vai ser fixa? Se passar de 5 mil, a gente sempre vai dar 500 de bonificação? A gente vai fazer uma conta com a bonificação?
tanto faz, se a gente consegue mudar depois. Mas para deixar simples, ó, 500, vou colocar aqui simplesão. Perfeito. O que esse código vai fazer? Vai analisar a linha 2. Se a célula que está na linha 2 e na coluna 2 for maior do 5.000, ele vai fazer o quê? Colocar 500 ali na célula que está aqui. Vamos rodar esse código? Como é que a gente faz isso? Tenho duas opções. Posso apertar no play ou apertar F5 no seu teclado. Só que antes disso, lembra, ó, Ctrl B, para você salvar o seu código e não perder isso daqui. Vamos fazer isso daqui então, ó. F5. Rodou meu código. Tão rápido assim. Ele é muito rápido mesmo. Ou aperta aqui no play. Quando eu vier aqui, ó. Pô, Diego, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque isso daqui não é maior do que 5.000, então ele não fez nada. Agora a gente vai fazer o quê? Para a linha 3. É só mudar aqui para 3. Vamos fazer, ó, F5. Veio aqui, ó. Também não fez nada. Vamos para a linha 4. Vou mudar aqui para 4. Vou dar um F5. E olha lá, agora foi a primeira que ele fez alguma coisa. Por quê? Porque aqui realmente é maior do que 5.000. Só que você viu que essa daqui foi a forma não eficiente. Porque a gente tem que ficar, para cada uma das linhas, ficar mudando ali, colocando. Tem uma forma muito mais prática de fazer isso, utilizando as estruturas de repetição. E é o que a gente vai ver agora. Show de bola! Então a gente conseguiu fazer da forma não eficiente, agora a forma eficiente vai ser como? A gente vai ter que introduzir a nossa estrutura for, que é o tema da nossa aula. Qual que seria a ideia? A gente fazer tudo isso daqui que a gente fez, então, checar a célula, se a célula do lado é maior que 5.000, se for maior que 5.000, coloca aqui, se não for, passa. Só que ao invés de fazer isso e eu copiar isso daqui várias e várias vezes para cada uma dessas linhas, que aqui eu teria, o número de linhas que eu tenho aqui, eu tenho 16 linhas. Eu teria que copiar isso daqui, dar Ctrl V, mais 15 vezes, ou eu teria que ficar fazendo do jeito que eu fiz. Ficar mudando aqui para 2, 3, 4, 5, mesma coisa, 16 vezes também, o que não faz sentido. Eu posso colocar uma estrutura para ele repetir várias e várias vezes o quê? Exatamente isso daqui. Como é que eu faço isso? Da seguinte forma, a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer assim, ó, for linha igual a 2 to 17. O que a gente vai fazer? Isso daqui. Next. Diego, o que você acabou de fazer? O seguinte, for, ele vai fazer o quê? Para linha. Variável linha sendo igual a 2 to. O que seria esse to? Até 17. Então ele vai pegar a variável linha e vai começar no 2 e vai de 1 em 1 até 17. Então a variável linha vai ser 2, depois 3, 4, 5. Quando que ela muda? Ó, começa no 2. Vai fazer tudo que está aqui dentro. Quando chegar no next, o que é next? Próximo. Ele vai para o próximo item, que vai ser o quê? Linha igual a 3. Linha igual a 4, 5, 6, 17, executa e termina. Então ele vai executar tudo isso daqui o número de vezes que eu quiser e eu acabei de definir isso daqui aqui em cima. E aí uma boa prática em linguagem de programação é tudo que você colocar dentro de uma estrutura é você usar a indentação. Sim, se escreve assim, ó. Indentação. Perfeito. Que vem de indent em inglês. E o que é isso daí? Nada mais é do que selecionar isso daqui e apertar o Tab, que é aquela setinha, uma para cada lado. É a tecla que tem uma setinha para cada lado no seu teclado. O que ele faz? Ele coloca tudo que tem ali dentro para o lado, que dá esse espaçozinho e fica muito mais claro o que está dentro do que. Então eu sei que isso daqui está dentro desse if e eu sei que esse if está dentro desse for. Fica mais fácil para eu ler. Agora dá uma olhada. O que eu vou fazer? Eu posso dar um F5, ó, vou deletar esse daqui, ó. Chego aqui, Ctrl B para salvar a planilha e dou um F5, já executou tudo, já preencheu tudo lá. Se eu der um Alt Tab, olha lá, preencheu com bônus de todo mundo. E eu posso também, ó, vou deletar, executar linha por linha para vocês verem o que ele está fazendo. Então, ó, F8. F8 é a forma que você tem como executar linha por linha. Então, tá vendo que está aqui amarelo? Quando eu apertar F8, ele vai executar essa linha. Então, ó, F8. Quando eu executar F8 de novo, ele vai passar essa linha. Então, ó, linha igual a vazio. Quando eu entrar, qual que é o primeiro valor de linha? 2. F8, ó, linha igual a 2. Se a célula que está na linha 2 for maior do que 5.000, então ele entra. Essa célula é maior do que 5.000? Não. Ele vai entrar? Também não. Ele vem direto para cá. Ó. F8, F8, F8. Olha a linha agora. Igual a 3. Mesma coisa. Vai entrar? Não. Linha igual a 4. Vai entrar? Linha igual a 4 é maior do que 5.000? É. O que ele vai fazer? A célula vai ter, ó, 500. 500. E aí a gente vai, ó. Posso ir apertando F8, entrou, colocou, dá uma olhada como é que ele vai preenchendo. E quando você não quer mais ir linha por linha, F5, ele executa tudo até o final, já está tudo prontinho. Então aqui a gente fez um exemplo mostrando como isso daqui fica muito mais simples, mais prático e mais eficiente usando uma estrutura de repetição, que por definição ela repete alguma coisa um número determinado de vezes. E aqui a gente colocou quantas vezes?
De 2 até 16, até 17 são 16 vezes que ele vai executar isso daqui e a gente não precisa ficar alterando isso daí diversas vezes. Então, a gente pode deixar algo desse tipo mais simples ou a gente pode até mudar o que a gente vai colocar como bônus. Então, beleza. Tem bônus? Tem. Qual que vai ser o bônus? Um percentual do nosso do valor. Então, o valor a gente sabe que está na coluna 2. Então, ó, esse valor aqui, por exemplo, está na coluna 2. Vou dar um Ctrl C. O meu bônus vai ser o valor multiplicado, que é o asterisco, multiplicado por quanto? 10%, por exemplo. Aí eu posso colocar 10% ou 0,10. E aí tem que ser ponto mesmo, porque o VBA está em inglês. E aí, para ele entender que isso daqui é um decimal, tem que ser um ponto. Então agora, quando tiver bônus, ele não vai colocar 500, ele vai colocar 10% daquele valor da venda. Vou dar um F5 agora, ó. Quando eu chego aqui, tá lá, 10%, 10%, 10%. Em todos eles, ele preencheu direitinho e muito rápido, usando estruturas de repetição no VBA. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha comentado aqui embaixo uma sugestão de uma próxima aula que a gente pode gravar aqui para vocês, mas como a gente já terminou, lembre de like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, que eu te vejo numa próxima aula.